Eu quero convidar vocês, então, para lermos a palavra de Deus no tema que foi proposto para nós, para este ano, o tema que Deus trouxe ao nosso coração para ministrar nossas vidas, e tem sido muito maravilhoso. Deus, Ele tem nos proporcionado, tem feito, tem nos dado um momento grandioso aqui nesses 2 dias, e ministrado aos nossos corações através dessa palavra. Então, Hebreus, capítulo 4, e o verso 14, até o versículo 16. Diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? Podem sentar, os irmãos podem se acomodar em seus lugares nesta noite. Estejam atentos à palavra de Deus, aquilo que Deus irá falar com você nessa noite, ministrar no seu coração. Então, nós estaremos nessa noite falando, estamos já na última mensagem deste tema, e está tão bom que a gente podia continuar, né? Amém. Mais uma semana de festa, e tem muita coisa aqui para falar, né? Então, nós vamos, nessa noite, falar sobre o último tema, que é as qualificações preparatórias do sacerdote do trono da graça. Como a Nalva falou ontem aqui na abertura do culto, que a carta aos Hebreus tem sido chamada de o 5º evangelho, porque se os sinóticos e João falam do ministério terreno de Jesus, daquilo que ele fez até a sua morte, a carta aos Hebreus fala do ministério celestial de Jesus, daquilo que ele continua fazendo no céu. Então, nós vemos que a grande ênfase do autor de Hebreus é mostrar, irmãos, que nós temos um grande sumo sacerdote. No capítulo 8 e no versículo 1, ele diz: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote. O que ele está dizendo aqui? Que o essencial das coisas que ele tem dito até aqui é para nos falar, nos mostrar que temos, que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Aleluia. Então, ele começa fazendo esta apresentação de Jesus como o nosso sumo sacerdote. No capítulo 2, no versículo 17, ele diz: ora, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer a propiciação pelos pecados do povo. No capítulo 3, o versículo 1, ele diz: considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Aleluia. No capítulo 4, ele fala aqui na exposição deste texto que nós temos lido aqui, que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. No capítulo 5, ele começa então a falar das qualificações
preparatórias de Jesus. Ele começa a mostrar que Jesus, ele preencheu todos os requisitos da lei, exigidos pela lei, para executar o ofício sacerdotal. Ele começa a mostrar que Jesus Cristo cumpriu todo aquele processo antes da sua morte, que o sumo sacerdote deveria cumprir na lei, para que então ele estivesse apto para entrar no Santo dos Santos e oferecer o sacrifício a Deus. Então, nessa noite, nós veremos quais foram estas qualificações. A primeira qualificação que eu vou destacar aqui nesta noite é que tinha que ser chamado por Deus. Em Hebreus capítulo 5, versículo 4 ao versículo 6, diz assim: ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim, Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, irmãos, ele não assumiu esta honra sem ter recebido um chamado legal para isso. Cristo recebeu um chamado legal para ser o nosso sumo sacerdote. Ambos foram feitos sacerdotes por um chamado legal. Tanto Jesus Cristo como Arão, eles foram chamados por Deus para serem sacerdotes. Porém, a maneira com que ele, Jesus, foi chamado e instalado em seu ofício sacerdotal é totalmente contrária ao mandamento da lei carnal. É isso que a palavra do Senhor nos diz. No verso 10, do capítulo 5 ainda, diz que ele foi nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E no 7:17 ele também diz: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a linhagem, a ordem de Arão. Então, o que isso significa, irmãos? Significa que o seu sacerdócio é perpétuo. Os sacerdotes, segundo Arão, segundo a ordem de Arão, eles eram impedidos de continuar devido à sua própria morte e à ineficácia de sua oferta, como diz no capítulo 7, versículo 23. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Então, no capítulo 7 e no versículo 16, ele diz que o nosso Senhor foi constituído sumo sacerdote, não segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel e incorruptível. Sabe o que isso significa, irmãos? Que ele não morre, que ele venceu a morte. Todos aqueles eram impedidos de continuar em seu ofício sacerdotal por causa da morte. Mas o escritor aos Hebreus está falando que o nosso eterno sumo sacerdote, ele foi estabelecido segundo o poder da vida indissolúvel. Ele não morre.
venceu a morte, como Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 6, versículo 9. Ele disse, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, e a morte já não tem domínio sobre ele. Aleluias! A morte não tem domínio sobre o nosso sacerdote. Como diz Lucas em Atos 2:24, que Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Aleluia, Senhor. A morte não pôde reter o nosso sacerdote. Os sacerdotes arônicos foram feitos sacerdotes sem juramento, mas com este, com juramento, porque aquele que lhe disse, o Senhor jurou, e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. E porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. 7, 21 e 24. Queridos irmãos, esse é o nosso grande e eterno sumo sacerdote. Como diz no versículo 28, porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Aleluias! Este é o nosso sumo sacerdote. Ele recebeu um chamado. Ele foi nomeado por Deus. Ele foi feito sacerdote não segundo a lei do mandamento carnal, mas pelo poder da vida indissolúvel. O seu sacerdócio é imutável. E Deus jurou. Vocês sabem o que significa Deus jurar, irmãos? Deus jurou e não se arrependerá. Aleluias, e constituiu o Filho perfeito para sempre. A segunda qualificação que o sumo sacerdote precisava era estar vestido adequadamente para entrar no santuário. Conforme a palavra nos diz em Êxodo capítulo 28, todo este capítulo vai trazer as orientações de Deus sobre a veste sacerdotal dos sacerdotes da lei. No versículo 2 ele diz assim: farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. As vestes dos sacerdotes da lei foram devidamente fabricadas sob a orientação de Deus. As vestes dos sacerdotes da lei não podiam ser fabricadas de acordo com a imaginação dos homens, e sim detalhadamente segundo o que Deus ordenou, como Adão e Eva, que fizeram para si uma roupa. Eles foram bem criativos. Fizeram para si uma roupa segundo a sua imaginação, mas Deus chegou lá e disse: não, 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 não é assim. Matou um animal e com o pelo daquele animal, o couro, como é que fala, pastor? A pele daquele animal, fez roupas para Adão e Eva. As vestes não podiam ser fabricadas de acordo com a imaginação dos homens, mas sim de acordo com aquilo que Deus detalhadamente
passou para Moisés. Assim também, irmãos, o nosso sumo sacerdote fabricou suas próprias vestes sacerdotais antes de entrar no tabernáculo celeste. O que seria essa veste sacerdotal de Cristo, a não ser o seu manto de justiça, com o qual ele cobre a nudez daqueles que se achegam a ele? O que seria essa veste sacerdotal do nosso Senhor, senão o seu manto de justiça, com a qual ele cobre a nudez daqueles que se achegam a Deus por meio dele? Aí você pode perguntar, quando foi que ele confeccionou suas vestes? E quanto tempo passou? Quanto tempo levou? Eu digo para vocês, irmãos, durante toda a sua vida santa, de acordo com a lei de Moisés, tanto moral quanto cerimonial, durante toda a sua vida, Jesus Cristo confeccionou a sua veste sacerdotal, de acordo com a lei que Moisés estabeleceu. Jesus nunca pecou, viveu uma vida resignada, nunca quebrou um mandamento. Pelo contrário, ele mesmo disse, eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumpri-la. E a cada passo que ele dava, tal vestimenta ia sendo costurada pela perfeita obediência de Jesus Cristo. A cada passo que ele dava, ele ia confeccionando as suas vestes sacerdotais pela perfeita obediência a Deus e à lei. A lei de Deus. O autor aos Hebreus diz que, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação dele, da salvação eterna, para todos aqueles que lhe obedecem. Embora Jesus, sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Então nós podemos dizer, irmãos, que houve um tempo em que Jesus não era perfeito em sua obediência? Não. Mas podemos dizer que houve um tempo em que Cristo ainda não tinha feito todas as coisas que ele deveria fazer por nós. Houve um tempo em que ele ainda não havia feito tudo, porque Jesus nunca fez nada fora do tempo e da vontade de Deus. Jesus nunca fez nada segundo a sua própria vontade, mas tudo que ele fez, tudo que ele realizou, foi no tempo e na vontade do Pai. Lucas relata, no capítulo 2, o versículo 52, que crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Enquanto ele ia crescendo, suas vestes sacerdotais iam sendo costuradas por ele mesmo. As vestes de Arão foram confeccionadas por terceiros,
mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo fabricou as suas vestes, o seu manto de justiça. E Ele foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu, porque cada passo que Ele dava, Ele cumpria cabalmente a vontade do Pai. Cada passo que Jesus dava, Ele cumpria a lei em sua plenitude. Em uma vida de obediência, como Paulo disse aos Romanos 5:19, porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Estas vestes foi feita da sua completa obediência a Deus. Essas vestes foram confeccionadas a cada passo, a cada obra que Jesus realizava, a cada tempo determinado pelo Pai, em obediência, em submissão à vontade de Deus, Ele ia confeccionando um grande manto de justiça, uma veste que cobre toda a sua igreja. Aleluia, aleluia, Jesus. O manto de justiça de Cristo é para a sua glória e ornamento, como diz em Zacarias 6:13. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará a perfeita união entre ambos os ofícios. Este manto de justiça é para a glória e o ornamento de Jesus Cristo. Este manto de Cristo é para a sua glória e beleza. É o manto da sua bendita justiça, com a qual Ele cobre todo o seu corpo místico e apresenta a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios 5:27. Sabe por que você é apresentada como igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem defeito? Porque as vestes do nosso sacerdote esconde os seus pecados dos olhos de Deus. As vestes do nosso eterno e sumo sacerdote cobre a nossa nudez diante de Deus, esconde os nossos defeitos, as nossas manchas. E quando Deus olha, Deus vê uma igreja santa, e Ele apresenta a si mesmo esta igreja gloriosa. Este era um requisito que o sacerdote da lei devia cumprir. Ele deveria estar totalmente aparamentado com as suas vestes para entrar no Santo dos Santos e não morrer. E o nosso Senhor Jesus Cristo, durante a sua vida, Ele confeccionou o seu manto de justiça, para estar apto, para oficiar como sumo sacerdote para sempre, como nós lemos aqui. A terceira qualificação: precisava ser consagrado e oferecer sacrifício por si mesmo. Êxodo 29:20 diz assim: imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta
sobre a ponta da orelha direita de Arão, com os seus filhos, também sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. O restante do sangue jogarás sobre o altar ao redor. Depois de ter sido chamado, depois de estar perfeitamente vestido com as vestes do sacerdote, ele precisava oferecer um sacrifício por si mesmo para entrar no Santo dos Santos. O ato da consagração e a oferta por si mesmo acontecia como nós lemos aqui, quando o carneiro era trazido, e Arão, juntamente com os seus filhos, colocavam as mãos sobre a cabeça do carneiro. Depois aquele carneiro era imolado, e aquele sangue era salpicado na orelha direita do sumo sacerdote, no polegar direito da mão e no polegar direito do pé, para que eles fossem santificados dos seus pecados e pudesse oficiar no Santo dos Santos. Então você pode, nesta noite, estar se perguntando: Jesus precisava passar por este ato preparatório, visto que Jesus não tinha pecados? Jesus precisava ser santificado? Jesus não tinha pecados? Mas veja, irmãos, o que ele diz em João, capítulo 17, versículo 19. Ele diz: a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. A santificação de Jesus se deu, irmãos, pela sua completa separação do mal, do mundo, e uma inteira obediência a Deus. Jesus santificou-se a si mesmo primeiro no aspecto negativo, como ele diz no capítulo 17 de João, no versículo 11 até o versículo 16. Jesus enfatiza isso ali, e também em outras passagens da palavra do Senhor. Jesus sempre enfatizou: eu não sou deste mundo. Jesus sempre enfatizou esta verdade: eu não sou deste mundo. Jesus nunca teve nada com o mundo. Nunca, irmãos. Jesus nunca teve nada com o mundo. As pessoas costumam dizer: ah, mas Jesus comia com os pecadores. Jesus andava com as prostitutas. Irmãos, Jesus comia com os pecadores, mas ele sempre soube a hora de se levantar daquela mesa. Jesus comia com os pecadores, mas ele sempre soube a hora de se retirar. Ele nunca ficou tempo além do tempo necessário em algum lugar. Quando ele terminava a obra que ele estava fazendo, a palavra de Deus diz que ele se retirava e ia orar. Jesus, ele se separou completamente. Jesus não ficava depois da janta contando piada e dando risada, não. Jesus não ficava depois da janta falando lorota, não.
Jesus não ficava sentado nas rodas dos escarnecedores, além do tempo necessário para pregar o evangelho para eles. Jesus viveu uma vida separada do mundo. E no aspecto positivo, por sua inteira dedicação e obediência a Deus, como nós lemos no versículo 17, no versículo 19, eu me santifico a mim mesmo, eu me separo como sumo sacerdote para realizar a obra que o Pai me enviou, para que eles também sejam santificados na verdade. E eu quero perguntar para você, irmã, mulher, irmão, como está a sua separação deste mundo? Como está a sua santificação? Jesus disse, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus estava dizendo, eu me separo, eu me dedico, eu me entrego à obra que o Pai me enviou a fazer, para que eles, os meus discípulos, também se separem deste mundo e façam a obra que eu lhes dou para fazer. Como está a sua separação? Você tem se separado no aspecto negativo e também no aspecto positivo? Você tem se afastado do mal, deste mundo, deste sistema, das ideologias deste mundo, dos preceitos deste mundo, dos pensamentos deste mundo? Porque eu vou dizer para vocês, irmãos, isso nem estava na minha mensagem para mim falar, mas Deus está trazendo isso ao meu coração. A maioria das igrejas hoje não se separa do mundo. A maioria das igrejas hoje estão de mãos dadas com o mundo. A nossa santificação não é uma santificação imputada, como a justiça de Cristo foi imputada a nós. Jesus disse, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados. Mas não é uma santificação imputada, meus irmãos. Tem que ter uma renúncia, tem que pegar uma cruz, tem que negar-se a si mesmo, e tem que seguir a Cristo dia após dia, sem olhar para o mundo. Ô irmãos, vocês já esvaziaram a mente, como o pastor tem falado aqui todos os domingos? Quase todos, ou todas as terças-feiras, as quintas. Eu acho que ultimamente o pastor tem falado isso sempre. Vocês já pegaram, já arrancaram tudo o que é mundo da mente de vocês? Já encheram de Bíblia, como que é, pastor? Bíblia, 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 Bíblia? Porque só assim, irmãos, nós vamos viver uma vida de santificação, separados do mundo, para poder fazer a obra de Deus. Se você tem se santificado, se separado, santifique-se mais. Porque a Bíblia diz, aquele que é santo, faz o quê, irmãos? Santifique-se mais. E aquele que é sujo faz o quê? Suje-se mais. Deus começou uma obra de santificação em nossas vidas. E o nosso chamado é para sermos cada dia mais santos, mais separados do mundo, andando na contramão deste mundo. Porque a maioria das igrejas está indo atrás do mundo, se adequando ao sistema. Paulo disse, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que compreendeis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Jesus santificou-se, separou-se como sumo sacerdote para oferecer a Deus o único sacrifício que o agradara. Toda a sua vida foi uma separação deste mundo e uma completa entrega ao seu chamado. Todos os seus atos, toda a sua obediência era perfeita e cumpria a lei em sua plenitude, altura, comprimento, largura e profundidade. Jesus, ele veio cumprir, completar a lei. E ele fez isso de acordo com aquilo que a lei exigia. Toda a sua vida foi uma separação. Porém, a soleníssima consagração e sacrifício de si mesmo se deu no jardim do Getsemane, quando ele, sobre a apreensão da maldição da lei que estava para cair sobre ele, suou sangue. O seu suor transformou-se em grandes gotas de sangue. E este processo é chamado de hematidrose. Esta é uma condição rara que ocorre quando os vasos sanguíneos capilares próximos às glândulas sudoríparas se rompem devido ao estresse físico e emocional ao extremo. Jesus passou por isso. A solene consagração de si mesmo aconteceu quando não somente a sua orelha direita, o seu polegar direito da mão, o seu polegar direito do pé foi salpicado com sangue, mas todo o seu próprio sangue, todo o seu próprio corpo foi salpicado com o seu próprio sangue. Desculpa, irmãos. Seu corpo foi salpicado pelo seu próprio sangue, para tornar-se apto a cumprir a lei, para ser o nosso sumo sacerdote. Juntamente com o sacrifício por si mesmo, ele ofereceu ao Pai a sua oferta de libação. Uma oferta líquida também prescrita na lei, conforme Números 28 e 7. Hebreus capítulo 5, versículo 7, diz assim, não sei se eu vou conseguir ler. Eu quero ler isso, irmãos. Hebreus capítulo 5 e o versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para que todos aqueles que lhe obedecem. Junto com aquele sacrifício de si mesmo, o escritor aos Hebreus está dizendo que Jesus, nos dias da sua carne, talvez se referindo ali ao Getsemane, ele ofereceu com forte clamor e lágrimas ao Pai, súplicas e orações, aquele que podia livrá-lo da morte, e ele foi ouvido por causa da sua piedade. Mas como ele foi ouvido se ele morreu?
Sim, irmãos, ele foi ouvido e aceito diante de Deus por causa da sua piedade. Deus olhou para ele, uma vida reta, justa, sem pecado, e disse: meu filho pode entrar no Santo dos Santos oficiar. Sim, eu aceito ele como eterno sumo sacerdote da minha igreja. Ele foi aceito, sim. Deus ouviu, sim, a oração misturada com lágrimas e sangue do seu Filho Jesus. Por causa da sua piedade, por causa da sua vida justa, por causa da sua vida reta. Ele foi aceito por Deus para assumir, para oficiar. Ele foi capacitado por causa da sua piedade, da sua obediência. Agora Jesus já estava caminhando para a sua última qualificação. A quarta e última qualificação que eu falo nesta noite, que era preciso, o sacerdote precisava ter um sacrifício para oferecer. Hebreus 8, versículo 3 diz: pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. E ele tinha. Jesus tinha um sacrifício para oferecer. Ele tinha o seu próprio corpo para oferecer por nós. Hebreus capítulo 10, versículo 5 diz: por isso, quando Jesus Cristo entrou no mundo, ele disse: não quiseste sacrifícios nem ofertas, contudo me deste um corpo para oferecer. Jesus sempre teve, irmãos, esta consciência do seu chamado sacerdotal. Quando ele entrou no mundo, quando ele chegou no mundo, ele disse: o Pai não quer mais saber de ofertas e sacrifícios de sangue de animais. O Pai não quer mais saber de sangue de bodes e carneiro. Porque o Pai me preparou um corpo para que eu possa oferecer pela minha igreja. Então Jesus, ao entrar no mundo, ele diz: aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Irmãos, tudo isso está em Hebreus, no versículo 7 agora. Aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. E que vontade é essa, irmãos? O versículo 10 responde: que fôssemos santificados mediante a oferta do corpo de Jesus, uma vez por todas. Essa era a vontade de Deus. Esta era a vontade de Deus, que fôssemos santificados, não por meio do sangue de animais, mas mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Jesus não fez isso com amargura, irmãos. Jesus não fez isso com tristeza. Ele disse: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Jesus não entregou o seu corpo em sacrifício por nós, com tristeza. Não, mas ele disse: eu me deleito em fazer a tua vontade. Eu me deleito, Senhor, em cumprir a tua vontade. Sua alma chorou, seu corpo sangrou, mas a sua mente estava firme e determinada em fazer a vontade do Pai, em fazer a vontade de Deus. Jesus nunca esteve tão feliz
como quando seus sofrimentos estavam se aproximando. Jesus nunca esteve tão feliz como no dia da sua morte. Ele orou, ele cantou com seus discípulos, e com o sacramento do pão e do vinho em suas mãos, após ter dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Jesus estava feliz, irmãos, porque ele iria finalmente entregar o seu corpo em sacrifício por nós. O corpo de Jesus foi preparado para este fim, para ser santificado, sacrificado por nós. E o que Paulo não entendeu, irmãos, como ele pôde fazer isso? Quando nós ainda éramos pecadores. Em Romanos 5:8, Paulo disse: pode ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas como pode? Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Tendo agora um sacrifício para oferecer, seu próprio corpo, Jesus estava plenamente qualificado para, com seu sangue, entrar no tabernáculo celeste. Ele não entrou no tabernáculo feito por mãos, que era a figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Eu quero, queridos irmãos, concluir esta mensagem dizendo que ele cumpriu totalmente a lei. Aquilo que era prescrito antes dele entrar para oficiar como nosso eterno sumo sacerdote. Ele foi chamado por Deus para ser sumo sacerdote para sempre, sob juramento que não se arrependerá. Seu sacerdócio é sobre o poder da vida indissolúvel e é imutável, o que significa que Deus aceitará para sempre a sua oferta, portanto, aceitará para sempre aqueles por quem Ele faz intercessão. Nunca chegará o dia, meu irmão, minha irmã, que você não será aceito na presença de Deus, porque o sacerdote que lá vive, vive sempre para interceder. E ele será eternamente sacerdote. Significa que Deus aceitará também para sempre todos aqueles que por ele se achegam a Deus. Ele também fabricou a sua veste sacerdotal, que é a sua bendita justiça, com a qual ele cobre todo o seu corpo místico, que é a sua igreja, escondendo os seus pecados dos olhos de Deus. Ele jamais se despe destas vestimentas. Ele nunca as tira. Ela não se desgasta. Ela não fica velha. Esta é aquela veste que João viu em Apocalipse 1:13, que chega até os seus pés e que é cingida com um cinto de ouro. Ele vive eternamente para interceder por nós. Consequentemente, ele sempre usará esta sua veste sacerdotal, que é o seu manto de justiça.
ele cumpriu cada um dos seus deveres preparatórios para estar apto e se apresentar diante de Deus. Ele se consagrou, se santificou e foi aceito nesse ofício por causa da sua piedade. Ele foi aperfeiçoado em obediência, cumpriu cada dever a seu tempo, até o dia de cumprir todas as coisas e bradar na cruz: Tetelestai, está consumado! Jesus Cristo realizou o sacrifício de si mesmo de maneira eficaz e proposital. Ele fechou a boca da lei com sangue. Ele pacificou a justiça. Ele nos deu vida. Perdoou todos os nossos delitos. Cancelou o escrito de dívida. Removeu inteiramente, encravando na cruz. Despojou os principados e potestade publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Por isso, irmãos, Hebreus 7, 26 e 28 diz que ele foi feito mais sublime que os céus. E que a lei constitui sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Com este versículo eu fecho esta pregação. Ele foi feito mais sublime que o céu. E foi constituído como nosso sumo sacerdote, aquele que pode se compadecer das nossas fraquezas, aquele que vive sempre para interceder por nós, aquele que não veio socorrer anjos, aquele que veio socorrer a descendência de Abraão, aquele que está diante do Pai, aquele que é o trono da graça, aquele que Isaías disse que é um trono de honra para o seu Pai, o nosso eterno sumo sacerdote, que pode se compadecer das nossas fraquezas, que pode nos ajudar no tempo da nossa necessidade, que pode oficiar para sempre diante de Deus, para ajudar, para socorrer todos aqueles que se achegam a Ele. Ontem à noite nós tivemos aqui, Deus nos conduziu para um momento, para uma oportunidade gloriosa de nós nos achegarmos a este trono, confessar as nossas fraquezas, dizer para o nosso sumo sacerdote o que nós precisamos. Eu não sei se todos souberam aproveitar a oportunidade que Deus deu. Eu não sei se todas vocês, irmãs, aproveitaram o momento que Deus concedeu para vocês colocar diante dele as suas fraquezas, as suas necessidades, as suas limitações, as suas dores, as suas angústias. Eu não sei se vocês aproveitaram isso. Hoje pela manhã, na ministração de manhã, nós também tivemos uma oportunidade de nos achegarmos ao trono da graça, para colocarmos diante dele, para buscarmos ajuda em tempo oportuno. Mas nesta noite, eu quero juntamente com vocês, irmãos, reservar este momento,
único e exclusivamente para nós adorarmos e glorificarmos o nosso sumo eterno sacerdote, por ter se entregado na cruz, por ter entregado o seu corpo em nosso favor. Eu quero convidar você nesta noite para glorificar a Ele. Igreja do Senhor, aproveite esta oportunidade. Glorifique o sumo sacerdote da sua vida. Exalte o sumo sacerdote da sua vida. Lance as suas coroas diante dele. Diga que ele é digno de receber a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Eu convido você para se colocar em pé. Senhor, hoje eu posso ir além do véu, posso te adorar no santíssimo lugar. O véu que separava de alto a baixo foi rasgado. O que nos separava lá na cruz foi consumado. Hoje sou sacerdote teu, povo de propriedade exclusiva de Deus. Me chamastes das trevas para sua maravilhosa luz. Tudo que há em mim quero consagrar a ti. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, ungida pra vencer todo o mal. Separava de alto a baixo foi rasgado. O que nos separava lá na cruz foi Aleluia, Deus. Deus nos fez reis e sacerdote, tendo lavado os nossos pecados.